Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Karen Luana e hoje eu estou gravando essa videoaula relacionada ao tema das propriedades coligativas das soluções, propriedades as quais você já deve ter presenciado, mas que provavelmente nunca parou para pensar por que isso ocorre. Por exemplo, no preparo do café, em que você adiciona açúcar, a água em ebulição e que no exato momento que você adiciona esse açúcar, essa água cessa a fervura. Você já parou para pensar por que isso ocorre? Esse é um dos fenômenos que nós iremos apresentar aqui nesse vídeo relacionado às propriedades coligativas. Então, vale a pena você conferir. São 4 as propriedades coligativas das soluções: a tonoscopia, a ebuloscopia, a crioscopia e a osmoscopia. Elas são divididas nessas a partir das alterações que cada uma exerce a partir da mistura do solvente com um soluto não volátil. O solvente a ser analisado sempre será a água, uma vez que é um solvente universal. E o soluto não volátil pode ser qualquer um, porque aqui a análise do soluto não é qualitativa, e sim quantitativa. É a partir da quantidade de soluto adicionado ao solvente que a gente vai analisar a presença das propriedades coligativas. Por exemplo, a gente tem o soluto e o solvente puro. Adicionando-se o soluto ao solvente, as propriedades desse solvente vão mudar, porque a partir da ligação que vai ocorrer entre as moléculas do soluto com as do solvente, haverá interações entre elas que irão mudar as propriedades físicas do solvente a partir da solução. A solução será uma mistura homogênea. Por quê? Porque em todos os pontos dessa solução, as propriedades serão iguais, ok? Olha, as propriedades coligativas formam o teco. O teco, porque é a tonoscopia, a ebuloscopia, crioscopia e a osmoscopia. Eu fiz esse macete para que vocês não se esqueçam que é nessa ordem e que na tonoscopia diminui a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento e aumenta a pressão osmótica. Ok? Aqui dá para vocês visualizarem melhor e gravarem isso com mais facilidade na cabeça, ok? Agora eu vou explicar cada uma detalhadamente. A tonoscopia, ou pode ser entendida como a pressão de vapor que diminui na presença de um soluto não volátil, ela altera essas propriedades da pressão de vapor. O que acontece? Quando você adiciona o sal, por exemplo, à água, esse sal vai dificultar a ebulição da água. A pressão de vapor para que a água possa entrar em ebulição vai ser muito menor do que era antes, quando a água estava pura, quando o solvente era analisado puro. Na ebulioscopia, aumenta o ponto de ebulição, exatamente porque a ebulioscopia é uma consequência da tonoscopia. Se diminui a pressão de vapor, vai elevar o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o ponto em que sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. A crioscopia, ela vai estudar a variação do ponto de congelamento em relação ao solvente puro. Quando você adiciona água e gelo, esse gelo, essa água, mistura de gelo com água, vai demorar mais a congelar do que se a água estivesse pura. Por exemplo,
a água ela congela a 0 graus Celsius. Você adicionando gelo, fazendo essa mistura, essa solução, ela vai congelar mais ou menos menos 20 graus Celsius. Isso porque o sal reage com as moléculas da água e dificulta o seu congelamento. Assim, ela vai precisar de uma temperatura mais baixa do que era para poder congelar de fato, ok? E a osmoscopia ou pressão osmótica que aumenta. Nesse caso, a osmoscopia, ela vem da osmose. A osmose é a passagem por uma membrana semipermeável de solvente do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que no caso é o meio hipertônico. Nesse caso, quando você adiciona o sal à água, o sal dificulta a passagem da água para o meio mais concentrado, porque esse sal está aumentando a concentração que está nessa própria água. Então, vai diminuir a força que ela tem para ir para o outro lado mais concentrado e assim hipertônico em relação à solução em que ela já se encontra, ok? E esse é um presente para você que assistiu até o final do vídeo, mas não é um buquê, gente, é mesmo um macete para que vocês lembrem. Quando você aumenta o número de partículas do soluto, você diminui a pressão de vapor. Consequentemente, quando você aumenta o número de partículas do soluto, você aumenta a osmoscopia, você diminui a crioscopia, que é o ponto de congelamento, e você aumenta a ebulioscopia. Quero agradecer por você ter assistido, espero que você tenha entendido e até a próxima.